Vamos colocar de pé e abrir em Mateus 16, 25. Para abrir, eu vou ler o que está escrito em Mateus 16, 25, mas daqui a pouco eu vou ler a mesma coisa que está escrito em Lucas, tá bom? Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Quem está falando isso é Jesus. Podem se assentar. Então, nós vimos que Esther tinha um chamado, Deus mudou a identidade dela, o nome dela era Radassa, mas nós lemos o livro na Bíblia, Esther. Porque quando Deus muda a nossa identidade, não tem mais Radassa, é Esther. Né? Quando nós aceitamos a Cristo, a gente já nasce com um propósito, não tem mais você antigamente, é você agora em Cristo, com a identidade de Cristo. E ela passou por um tratamento, ela foi escolhida, ela fez a parte dela, ela passou por um tratamento de 1 ano, 6 meses só na mirra. E aí foi por cura, foi para embelezamento, foi para trocar alimentação, foram várias coisas, que é o que a gente passa quando nós aceitamos a Cristo. Não basta só aceitar a Cristo e não aceitar o tratamento, porque daí não vai haver transformação. Então, a primeira etapa da vida do crente é só para tirar as coisas ruins que nós acumulamos até se converter. E não se enganem, eu nasci na igreja e também precisei passar pelo tratamento. Porque a gente acha que quem nasce na igreja está livre disso e não está. A gente estava comentando hoje aqui no ensaio do louvor que geralmente a gente não percebe que é você, quem você está reclamando que não tem. Então, quando Deus falava assim, vamos mandar um avivamento na igreja, eu falava, gente, Deus, eu fiz 1 semana de oração intercedendo pelo povo do avivamento, que era lento e não chegava nunca aqui na igreja. Que Deus já estava falando há anos. Vou mandar um povo do avivamento. Eu falei, o povo do avivamento está vindo de ré. Porque eles não chegam nunca nessa igreja. Cada pessoa que entrava fala, será que é esse o do avivamento? Aí, passou um tempo, eu descobri que era eu, o Tiago. Na verdade, eles não estavam vindo de ré, eles já estavam aqui que nem uma samambaia sentado, sem fazer o que precisava fazer. Né? E aí, Deus começou a mover. Quando o Tiago foi dar a jornada que Deus tinha me dado, e ele viu o título, ele falou, como é que eu vou trazer a aula sobre batismo com fogo? Como? Isso há 2 anos atrás. Ele nem tinha sido experimentado ainda, eu que estava começando. Eu, confiante, botei a mão no ombro dele e falei, Tiago, Deus vai prover. Quem deu a aula fui eu. Mas quando eu falei que Deus ia prover, eu não imaginava que seria eu. O Henrique tocava teclado, nós compramos um teclado, e esse teclado é caro pra caramba. E aí, o Henrique se mudou para o Espírito Santo e ficou sem ninguém tocar teclado. E a gente orando, e a gente orando, e a gente orando. Aí nós cansamos de orar e a gente queria fazer o quê? Vender o teclado. Aí o Daniel se levantou e falou, não, vender o teclado não. Deus proverá. Era ele. Eu quero dar uma dica. O que é que você está orando para Deus prover? Eu tenho um palpite que é você. Tem gente que sonha, liga para a gente, para mim, para o Tiago, e fala assim, eu sonhei, Deus me falou que estava levantando vocês para tal ministério. Eu falei, irmão, não falou comigo não. Irmã, comigo não falou não. Eu tenho a impressão que o ministério a ser levantado é para esse próprio irmão ou irmã que está falando para a gente. Deus deu a necessidade, ele enxergou como suprir a necessidade e redirecionou para que outro suprisse. E é a mesma coisa que aconteceu com Esther. O sonho de Deus para Esther não era transformar ela em rainha, ele tinha um propósito. Não era simplesmente transformá-la em rainha. Então, nós paramos na parte, né, que Esther estava conversando com Mordecai, quando ele falou, ele foi o Ramã, que era um descendente de Amalequita, que o Saul não tinha terminado o trabalho lá atrás, e daí veio até séculos depois. E ele queria matar todos os judeus. A Esther era judia, ninguém sabia, Mordecai era judeu, o povo sabia. Por quê? Porque ele tinha que se reverenciar ao Ramã, que era o primeiro-ministro, né, do rei Xerxes, e ele não fazia, porque judeu não se reverencia diante de ninguém que não seja Deus. E aí ele ficou extremamente incomodado, se sentiu afrontado. E aí
A Esther falou com ele, falou, por que você está se rasgando todo aqui no pátio do templo? Ele falou, não, você viu o decreto? Aí ele mandou através do servo o decreto. Ela falou, eu vi. Ele falou, então vai lá e fala com o seu marido. Ela falou, não posso falar com ele não, porque ele já proibiu de entrar na presença dele sem ele chamar. Eles tinham mais ou menos uns 4 anos de casado e ele não tinha chamado a Esther fazia um tempo, ela não podia. Aí o Mordecai fala para ela o seguinte, Esther 4:12, 17. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela. Não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. O que Mordecai está falando aqui para Esther é o que nós lemos em Mateus e o que nós vamos ler em Lucas 9:23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Para viver as suas promessas e o seu chamado, você tem que se entregar por inteiro. A gente fala muito de colocar Deus na prioridade. Não, Deus não é a prioridade. Deus é a única coisa importante. O restante, depois que nós buscarmos a Deus e o reino dele, aí sim Deus vai providenciando, Deus vai fazendo, porque ele não precisa da nossa ajuda. Às vezes Deus dá inteligência para a gente consegue ser muito bom no nosso trabalho, até mesmo no serviço, e a gente pensa que a inteligência é para ser consultoria, dar consultoria para Deus. Aqui, nessa situação, não acha melhor fazer tal jeito? Deus não está pedindo a nossa opinião. A gente não tem inteligência, sabedoria que é dada por ele para prestar consultoria para ele. Porque ele é pronto, ele é perfeito. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Eu vejo muitas pessoas falando assim, não, mas eu não posso porque eu vou cuidar da minha família. Deus fala que a família vem em primeiro lugar. Eu acho que está havendo um equívoco. A família vem em primeiro lugar antes do ministério, não antes de Deus. O seu marido não vem em primeiro lugar antes de Deus. Os seus filhos não vêm em primeiro lugar antes de Deus. O seu ministério não vem em primeiro lugar antes de Deus. Você pode estar arrasando no seu ministério, no seu chamado. Se você não tiver relacionamento com Deus, de nada está servindo. Você vai ser o morno que Deus fala assim, olha, eu preguei em seu nome, eu fiz isso em seu nome, expulsei demônio em seu nome. Eu vou falar, afasta, não conheço você. Por quê? Porque a gente não está se relacionando com Deus. Então, sim, é primeiro a família antes dos ministérios. Não é primeiro a família antes de Deus. O que acontece é que a pessoa sai da igreja, sai da direção de Deus para resolver os problemas dela no trabalho, na família, onde quer que seja. E ainda com embasamento bíblico. Irmão, você vai para o inferno com embasamento bíblico. Porque na hora lá não vai dar para questionar. Não sei se vocês sabem, mas não vai ter assim um café da tarde para você falar, pois bem, ponto 1, Deus da minha vida. Lembra aquele versículo? Entendi dessa maneira. Deus não vai falar para você, olha, eu não tinha percebido isso. Fale aqui, hein? Deve ter sido do grego para o português a tradução. Ele não vai fazer isso, porque ele conhece o seu coração. A gente dá desculpa boa até para nós mesmos. Às vezes, nós mesmos não percebemos que é uma desculpa para não obedecer a Deus, porque não é fácil ir contra a nossa vontade. Não é fácil. É difícil e a gente não quer. O problema de ficar difícil não é porque é muito complexo, é porque a gente não quer ir contra nós. E aí a gente fica num cabo de guerra tentando obedecer a Deus e fazer a nossa vontade. Não dá certo, eu já tentei. Não dá certo. Bom, depois disso, a Esther resolveu cair a ficha, ela falou, não. Outro dia minha filha me perguntou o que era cair a ficha. Eu não vou entrar no mérito, tá, gente? Que meu aniversário foi ontem, isso explica muita coisa. Eu fui falar que era a ficha, depois eu falei, não, mas aí ficou cartão. Aí eu percebi que ela não sabe o que é orelhão.
Porque ela já nasceu na época do celular. Falei, Luiz, não tem um orelhão? Ela. Falei, é humilhante, né? Você tem que explicar para a criança assim. No princípio, Deus criou, e aí você volta explicando. Então, assim, para vocês eu vou usar porque vocês entendem. Depois eu explico para vocês o que a Caia fez. A Esther falou assim, não, realmente vai salvar todo mundo e eu que vou ficar. Então, vamos ajudar. Ela falou, não, eu vou ajudar. Aí a Esther, que era bonita e formosa, a palavra fala que ela se vestiu de roupa de rainha, ela não pôs a camiseta do vereador. Ela se vestiu de roupa de rainha. Eu acredito que o perfume dela chegou até o nariz do Xerxes, lá onde ele estava sentado. Entendeu? Aí ela, tremendo as pernas, sentou assim na frente da porta e ficou olhando. Diz que ele ficou tão maravilhado com ela que ele estendeu o cetro e ela entrou. Aí ela entrou, imagina, que eu acho que ela perfumou o ambiente inteiro. Bom, só para se preparar, ela tinha ficado 6 meses na mirra. Alguém já cheirou mirra aqui? Se eu abrir a mirra aqui, o pessoal de lá do fundo sente o cheiro, porque é forte. Então, imagina, ela devia ser muito cheirosa. E estava espetacular, porque ela vestiu a roupa de rainha. Não era a roupa do vereador. A gente tem que ser sábia. Tem algumas coisas que a gente vai ganhar na oração, mas tem outras que a gente tem que usar de estratégia humana, porque Deus deu inteligência. Deus deu capacidade, Deus deu artifício. Há quem diga que os homens trazem até a lua, dependendo do que você fizer. Tem um poeta que, depois de Salomão, ele veio dos tempos contemporâneos agora, muito conhecido aqui por nós da Batista Filadélfia. Entendeu? Então, assim, você tem que usar das estratégias, os homens também. Aí você não ajuda, ele ficou maravilhado com ela, mandou ela vir e falou assim, pode pedir o que você quer, nem que for a metade do meu reino eu te dou agora. Aí ela falou, quero convidar vocês para um banquete, você e o Ramã. Aí o Xerxes, não, pode pedir o que você quiser. Ela falou, eu quero um banquete. Aí ela foi, preparou um banquete, ela não, né? Mas enfim, ela coordenou. Coordenou todo o banquete tal, maravilhoso banquete. O Xerxes e o Ramã ficaram maravilhados. E aí ele perguntou para ela de novo, bom, agora pode pedir o que você quer que eu vou dar. Nem que for a metade do meu reino, eu vou te dar. Aí ela fez, eu quero outro banquete. Outro? Com quem? Com você e com o Ramã. E o Ramã não suspeitou de nada. Por quê? Porque o primeiro tinha sido maravilhoso. Então, ninguém foi armado. O que é isso? Estratégia, sabedoria. Porque se ela dá uma paulada logo, o Ramã ia levantar a guarda e aí ia manipular o rei. Mas ela não fez, serviu um banquete ótimo. Então, Ramã falou, tô ótimo aqui, tô maravilhoso, tô seguro. Beleza. Quando ele estava, o rei concedeu, falou, tá bom, então a gente faz outro banquete amanhã. O Ramã está saindo felizinho lá, passa pelo Mordecai, e o Mordecai não ajoelha. E aí ele fica mais bravo ainda. Aí ele manda construir uma forca. Tá aqui. Esther 6:1. Não é esse não. É Esther 5:9. Ramã saiu do banquete alegre e feliz da vida. Porém, quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai. Ali ficou furioso porque Mordecai não se curvou diante dele, nem fez qualquer outro sinal. Aí ele foi conversar com os amigos dele, que só concordava com ele, e mandou fazer uma forca de uns 20 metros de altura e ia enforcar o Mordecai amanhã de manhã. O Mordecai estava sabendo do que estavam tramando contra a vida dele? Quem estava sabendo? Deus estava sabendo. O Mordecai não. Coincidentemente, já falei para vocês que no livro de Esther não é falado o nome de Deus em nenhum tempo, mas não tem como você não enxergar Deus em todos os acontecimentos. Muito bem. Ele está lá mandando construir a forca. O rei tem uma insônia repentina. Aí ele chama os empregados. A gente aqui, crente, quando tem insônia, eu já recomendo. Ou pega a Bíblia ou fala para Deus, para quem que eu tenho que orar?
você vai ver que você vai fazer isso e vai dormir o sono e o dia seguinte você não vai acordar quebrado. Agora, se a gente fica tentando dormir, abre o celular, você não dorme, não ora e acorda quebrado no dia seguinte. Então, aí o Xerxes chamou o empregado dele e falou assim: me traz lá o livro da história do reinado e lê alguma coisa aí para mim, porque eu estou com insônia. Coincidentemente, o servo pegou o livro e abriu bem na página que contava que Mordecai tinha livrado ele mesmo dos 2 eunucos de confiança dele. Coincidência. A hora que terminou de ler, ele fez assim para o empregado: viu? Ele salvou minha vida, né? Salvou. O que a gente fez para retribuir? O empregado já falou: nada foi feito. Porque eu acho que o empregado abriu porque estava indignado até o momento. Já fazia anos isso. Ele falou: não fizemos nada. Ele salvou minha vida e não fizemos nada. O empregado falou: não. Nisso, o Hamã está passando. Aí ele chama e fala: Hamã, vem cá. Se eu quisesse dar uma grande honra para alguém que eu confio muito, o que você faria? Hamã falou internamente: só pode ser eu. O que eu quero? Hamã pensou: eu colocaria uma pessoa puxando o cavalo. Eu colocaria essa pessoa em cima do cavalo e faria uma cerimônia e chamaria todo mundo do reino para ver a pessoa passando. Bom, ele fez todo o sonho dele para o rei. O rei falou: ótimo, eu vou fazer para Mordecai e você que vai puxar o cavalo. Eu acho que o Hamã não dormiu aquela noite. Porque ele se sentiu humilhado. Ele tinha mandado fazer a forca para matar o Mordecai. Como que ele mesmo honra alguém que ele está querendo matar? É isso que acontece na sua vida quando você obedece e está na posição. Não interessa quem está contra você, não interessa o que estão fazendo na sua vida, não interessa qual a sentença que você recebeu, seja do médico, do juiz, não interessa. Deus vai virar a seu favor, porque Ele faz das coisas que não são as que são. O que era para a morte de Mordecai e para a vida, glória de Hamã, virou. Ele fez toda essa cerimônia. Depois ele foi lá no segundo banquete. E aí a Esther pediu. Ele falou: peça, pode pedir metade do meu reino. Ela fez: eu quero que, se for da sua vontade, você salve a vida do meu povo e a minha. O rei fez: como? Ela falou: sim. Tem uma pessoa tentando matar a mim e ao meu povo. Ele falou: mas quem que é que eu vou matar essa pessoa agora? Como que está tentando matar a rainha? Ela fez: porque eu sou judia. Na hora o rei entendeu. Aí ela fez: e quem que fez isso? Ela fez: o Hamã. Eu acho que ele cuspiu. Ele estava comendo, ele deve ter feito. Não, deixa eu explicar. O rei não deixou ele explicar. Ele saiu furioso. Só que a Esther estava num sofá sentada. Ninguém poderia se aproximar das mulheres do rei, seja qual grau de parentesco fosse, se não fosse eunuco. E o Hamã sabia disso. E o desespero do Hamã era tanto que a hora que o rei saiu para pegar alguém para matar ele, ele sentou no sofá junto com a Esther. E o rei entrou bem na hora. Aí ele ficou furioso umas 5 vezes mais. Porque ele achou que ele estava falando alguma coisa para a Esther e queria roubar a mulher dele, já que ele estava tentando matar também. Aí o rei mandou matar ele na forca que ele construiu para Mordecai. E ele morreu enforcado. Não bastasse isso, ele mandou. A Esther também pediu para ele que enforcasse todos os filhos de Hamã. Enforcou todo mundo. E aí ela fez assim: mas e agora, você salva? Ele falou: não posso. Eu não posso voltar atrás no decreto. Você não vai ninguém chegar para matar, mas o seu povo, eu não tenho o que fazer. Ele foi lá e promoveu Mordecai. Porque era conselho do Hamã. Promoveu. Aí, Mordecai, Deus deu uma estratégia para ele de criar um decreto em cima desse, falando o quê? Os judeus poderiam ser mortos por causa do decreto do rei, mas eles poderiam se defender. Eles teriam um tempo de se preparar para poder se defender, e eles teriam armas, teriam tudo. Gente, se tem uma coisa que o povo de Deus estava bom, era em lutar.
Porque nunca viveram em paz. Uma hora é amalequita, outra hora é filisteu, outra hora é não sei quem, outra hora é não sei quem lá. Então o povo era bom. O que ele fez? Armou tudo e começou a se preparar e avisou todo mundo. E os judeus já estavam esperando, pronto, pode vir. Só que todo mundo conhecia a história dos judeus e do Deus dos judeus, que não tinha perdido uma batalha, foi o que nós contamos aqui. O que aconteceu? Foram primeiro os desavisados, morreram muitas pessoas. E no final, começaram a ficar simpatizantes dos judeus, porque estavam com medo de morrer. Então, falaram assim, não, vai ter guerra, eu estou do lado dos judeus. Não, então vem vocês aqui. Vai ter guerra? Eu fico do lado dos judeus. Meu filho faz isso. Dependendo da brincadeira, ele fala, eu jogo com o papai. Aí ele olha, uma brincadeira que ele acha que eu sou melhor, e fala, eu sou dupla com a mamãe. Por quê? Porque ele se alia a quem ganha. E não interessa para ele o lado. O povo começou a fazer a mesma coisa. Eu fico do lado dos judeus. Quem será contra? Aí acabou a guerra, porque não tinha ninguém que tivesse coragem de ser contra o povo de Deus. Cadê? Ó, no dia, tá no 9:16, Esther. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 75.000 inimigos e assim se livraram de todos os que odiavam, mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes e festas. Mas em Suzã, os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois nos dias 13 e 14 eles mataram os seus inimigos e só no dia 15 descansaram. É por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas e mandaram comidas uns aos outros. Até hoje, essa festa que comemora chama Purim. Eu coloquei para vocês no grupo da igreja. Se você não viu, coloca lá a pesquisa Purim. É um rabino que está falando, e vocês vão perceber, presta atenção bem no nome dos personagens, porque ele fala com o sotaque deles, na verdade, a pronúncia deles, e parece que nós estamos falando de outras pessoas, mas não, ele fala bem mais lindo. E aí, hoje é motivo de comemoração, aquilo que era para ser desgraça ao povo de Deus. Eles tinham mas tem um decreto. E, às vezes, a gente tem decretos sobre a nossa vida que não foram dados por Deus. E a gente se acovarda por causa de decretos de homens. Eles também tinham um decreto. Tem vezes que Deus vai anular o decreto. Mas, essa vez, Deus não anulou o decreto. O rei falou, não vou voltar atrás. Não interessa se nós vamos passar com o mar aberto ou por cima dele. Mas, com Deus, você passa. Só que você tem que priorizar a direção de Deus. Porque senão você não está na posição correta. A gente fica pensando que dá para ser um campo neutro com Deus, né? Eu não quero o chamado que Deus me deu, mas eu vou ser um bom crente. Não vai. Sabe por quê? Deus já te deu esse chamado para que você chegue no final. Gente, é um negócio de novo. Completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, acertei. Eu sempre esqueço uma delas. É isso. É para você conseguir fazer tudo. Satanás é um anjo fora da posição. O que aconteceu com ele? Saul foi um rei fora da posição. O que aconteceu com ele? Sansão foi um juiz fora da posição. O que aconteceu com ele? Não é simples assim. Eu não quero a posição que Deus quer, mas eu vou continuar aqui no campo neutro. Não há campo neutro. Quando você não obedece a Deus e não segue a posição que Ele te colocou, você está no time que vai perder. Sejam como o Theo, de 5 anos. Não fica no time que vai perder. Já identifica. Deus está de qual lado? Eu estou nesse aqui. Mas não tem probabilidade nenhuma. Não tem problema. Fica quieto, você não sabe de nada. Vou ficar nesse aqui. Deus vai virar a história. Deus vai fazer do que é aquilo que não é. Do que não é aquilo que é. Mas Ele ganha. Porque Ele é ontem, hoje e sempre há de ser.
A gente conversa muito em casa. Para nós, nossa, o que será que vai acontecer? Deus, eu imagino às vezes ele sentado lá, depois de ter assistido o filme inteiro com a pipoca na mão. Ele já sabe o final da tua história. Ele já sabe os passos errados e o certo que ele vai te dar. Por isso que ele te convence a todo momento a dar os passos certos, para você não ter que passar pelas dores. Mas, às vezes, a gente insiste, eu vivo falando isso, há dores que não podem ser evitadas. Então, Deus é do time que sempre vence. Não insista em ficar no time que vai perder, porque não há probabilidade. Hoje eu estava lendo com as meninas a história de Saul, que chegou na parte que elas queriam, a morte de Saul. Tranquilas, a minha classe. E daí, ele sofreu um ataque pelos filisteus, aí ele pediu para o menino matar ele, o menino não matou, ele se atirou na espada, veio um outro, ficou pior o final da história dele. Ele queria tanta honra, ele era desesperado pela própria imagem. A arrogância dele era tanta que ele ficava o tempo todo se preocupando com a história dele, o legado que ele deixaria. Que legado que ele deixou? Desobediência, covardia e o quê? Substituição. Todo mundo lembra de Saul. Ah, Saul. Mesmo quem não lê a palavra, aquele que o Davi substituiu. Esse é o legado que ele deixou. Qual foi o legado que a Esther deixou? Muda a sua identidade. Se posicione com Deus e você terá vitória. Eu postei ontem. Minha vida não é absolutamente nada do que eu imaginei na infância e na adolescência. Nada. Tem aquela trend no Instagram, converse com você de não sei quantos anos atrás. Gente, se eu conversar, fala, filha, olha aqui, obedece mais, contende menos. Braço de ferro com Deus, burrice pura, entendeu? Aceita logo o que dói menos. Porque você bateu muito a cara e terminou no lugar que Deus queria. Então, não é nada parecido com o que eu queria, com o que eu sonhei. Eu sonhava e achava que aquilo era o melhor. Mas a minha vida hoje é muito, mas muito melhor do que eu idealizei na infância e na adolescência. Apesar de não ter, acho que nenhuma página igual. Mas é melhor. O que Deus tem para você é melhor do que o que você acha que é bom para você. Porque você não sabe quem está tramando contra a sua vida. Você não sabe para onde Deus quer te levar. Então não contenda com Deus. Aceite o seu chamado. Seja que nem Esther, é para mudar o nome? Vamos mudar o nome. É para mudar a alimentação? Vamos mudar a alimentação. É para mudar de moradia? Vamos mudar. É para eu ter um pai novo, uma família nova? Vamos ter uma família nova. Ela teve que se desprender de tudo para poder chegar onde chegou. Se você não se desprender das coisas que você tem, você não vai chegar onde Deus quer. E eu vou dar uma dica que eu faço muito isso comigo. Às vezes eu vou orar para Deus, eu não consigo pedir diretamente as coisas. Por quê? Porque eu não estou concordando com Ele. Aí eu falo para Deus, Deus, eu sei que eu preciso querer isso aqui. O Senhor me ajuda a querer isso aqui, porque eu não quero. O Senhor me ajuda a aceitar isso aqui, porque eu não quero aceitar. Mas eu sei que isso aqui é o que o Senhor tem para mim e é o que eu preciso aceitar. Então, quando você não consegue algo que Deus te deu, ore para que Ele coloque no seu coração a vontade de querer. Faz que nem o filho do pastor Luciano Subirá. O que você quer que eu queira? Que as suas orações possam começar assim. Deus, eu estou aqui para abrir mão do que eu quero, mesmo sem querer. Para querer o que o Senhor tem para mim. Muda o meu coração. Faz eu abrir mão daquilo que eu estou segurando na unha. Porque eu não quero mais. Eu quero viver o novo. Eu quero viver o melhor de Deus para mim. Amém? Acharam que ia ficar até 1h30 hoje, né? Pois eu já terminei.